A gente hoje vai falar do contexto histórico de Zélio, e aí a gente já vai começar a entrar nos fundamentos, né? Então hoje a gente vai falar um pouco de como começou a Umbanda. A gente já falou de todas as religiões, então a gente tem lá a santidade, que a gente viu que foi a primeira religião, que começou em 1580, e agora a gente vai realmente adentrar no mundo da Umbanda. Até passei, você chegou a ver o vídeo que eu te passei, do Zélio lá, do rapaz falando? Não terminei. Não terminou? Eu achei legal pra, assim, pra gente trazer essa dúvida. Oi? Ele falou bem ou mal? Não, ele, na verdade, é o que a gente já conversou sobre aquilo, sobre o Zélio. É meio que o parecer que eu tenho sobre a Umbanda, assim. E aí eu vou trazer aqui pra gente discutir um pouco sobre isso também, que eu acho legal. A gente tem lá no final do século XIX, a gente tem o Zélio, né? Então, Zélio Fernandino de Moraes é o considerado fundador da Umbanda no Brasil. Sua história está profundamente ligada ao contexto espiritual, social e religioso do século XX. O Brasil viveu um período de grandes transformações, então a gente tem o fim da escravidão. Eu e a Vitória, a gente já conversou sobre isso, principalmente quando a gente estava fazendo a apostila, né? Porque o fim da escravidão é em 1888. E aí a gente tem o Zélio, que funda a religião de Umbanda em 1908. Então, olha o pouco tempo do fim da escravidão até ser fundada a Umbanda. Então, ainda havia bastante preconceito sobre as religiões de matriz africana, sobre receber algumas entidades numa mesa de kardecismo, né? Então, querendo ou não, ele abre ali umas portas, né, para a Umbanda. Então, aí a gente vai conversar um pouco sobre essa abertura de porta e sobre o contexto e a validade que Zélio tem, né? Depois a gente desliga tudo e a gente bate um papo legal, né? Pra gente não ficar muito em polêmicas e o pessoal que vai assistir não entender. O Brasil vivia um período, então, 1888, que é o fim da escravidão, início da República, que é em 1889, então a gente começa um país republicano, né? Aí é uma sociedade marcada por uma forte desigualdade social, um preconceito racial muito grande, principalmente as religiões de matriz africana, que eram perseguidas e marginalizadas nesta época, enquanto o espiritismo kardecista ganhava força entre as classes mais altas. Por que o kardecismo ele ganhou, principalmente nessa época, grande valor ali, né, das altas classes sociais? Porque no Brasil... Oi? Carne de pessoas brancas? Também, porque no Brasil, nessa época, eles traziam tudo que era da Europa. E o kardecismo era grande difundido na Europa, nas mesas, eram doutores que trabalharam, literários, né, que seguiam o código de Kardec. Então, quando vinha para o Brasil, as grandes classes sociais queriam fazer parte daquilo que estava acontecendo na Europa. Então, por isso que o kardecismo ele vem como uma classe de elite alta, né, da média para alta, porque ela começou na Europa e veio ser difundida aqui nas classes altas. Então, assim, o Zélio Fernandino de Moraes, ele também era de uma classe média e onde ele também frequentava centro espírita, né? Então, ele tinha ali uma facilidade, né? Ele já mostrava a mediunidade dele desde pequenininho e também tinha uma certa facilidade por ser de uma classe média, branco, né? Então, era bem diferente ali os parâmetros para ele. Né? Então aí a gente vai ver isso a gente fala do Kardec quando veio para cá, que foi mais ou menos nessa época também, tá? Então na época que tudo que era europeu era importante aqui pra gente. E até hoje, né? Tudo que acontece lá a gente valoriza mais do que o que acontece aqui. Zélio nasceu em 10 de abril, ariano, 10 de abril de 1892, em São Gonçalo, Rio de Janeiro, em uma família de classe média. Desde jovem apresentou sinais mediúnicos, mas sua mediunidade inicialmente vista como um problema de saúde, causando preocupação em sua família. Então, às vezes ele não conseguia ficar de pé, tinha muitas dores nas costas e ninguém entendia muito, tá? O marco espiritual dele foi em 1908, que aos 17 anos, após um episódio de paralisia sem explicação médica, Zélio foi levado a uma sessão espírita kardecista. Durante essa sessão, ele manifestou-se por meio dele, o espírito que se apresentou como Caboclo das Sete Encruzilhadas, tá? Que é ai, gente, eu sempre esqueço. Eu acho que é Diego Malagrida. Eu só sei sempre o fim do nome dele, que é Malagrida. Ele, na verdade, ele era do alto clero. Era um espírito do alto clero que ele
trabalhou na Inquisição como padre, não como padre, mas no alto clero da Igreja Católica. Só que a última encarnação dele, uma das últimas, ele foi um indígena no Brasil. Então, por isso que ele vem carregando o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Só que quando ele veio na mesa, uma pessoa que tinha o dom de visão falou: você não é o que você está falando, você não é um caboclo, né? Você está aqui se apresentando como um caboclo, como um indígena, e você não é. Ele falou: eu não sou, mas uma das minhas últimas encarnações foi no Brasil e é assim que eu vou me apresentar. Então foi daí que o Caboclo das Sete Encruzilhadas se apresentou numa roda do kardecismo que não podia incorporar nem indígenas, nem preto velhos, nenhum espírito que eles consideravam de baixa escala. Por quê? Porque nas mesas lá na Europa quem se apresentava eram doutores, médicos, literários, filósofos. Então como que no Brasil ia descer na mesa indígena, pajé, né, caboclo, preto velho? Era inconcebível, tá bom? Nas mesas existia esse preconceito, tá? Então ele vem como o Caboclo das Sete Encruzilhadas e ele anunciou algo revolucionário para a época, a criação de uma nova religião, tá? Que uniria diferentes saberes espirituais sem preconceito de classe, raça ou origem, dando voz aos espíritos que eram rejeitados nos centros kardecistas, como caboclos indígenas e pretos velhos ancestrais. A gente viu o antes de Zélio Fernandino de Moraes, né? E agora a gente vai ver o depois de Zélio Fernandino de Moraes e a importância também que ele tem. Porque antes ele não era organizado, eram estruturas que vinham da África e se organizavam aqui, ou que nem a Santidade, que era uma estrutura indígena, mas não algo miscigenado e brasileiro. Então a Umbanda ela vem como algo genuinamente brasileiro e miscigenado entre várias. Então a gente tem ali o kardecismo europeu, a gente tem também o catolicismo, porque o Zélio ele traz para dentro do rito umbandista o catolicismo, fazendo o sincretismo. Ele traz também o sincretismo dos orixás, né? Então a gente pega ali um pouco do culto africano e um pouco da pagelança indígena também, né? A princípio quem se apresenta é um caboclo, né? Mostrando ali que ele ia trazer rituais de pagelança indígena, aéreos e tudo mais, tá? Então se começa a se organizar ali a Umbanda a partir daquele marco, né? Depois a gente conversa sobre isso, eu vou lendo e depois a gente... Vocês têm alguma dúvida sobre isso? Não, né? Não estou indo rápido? Então tá. Esse espírito anunciou algo revolucionário e tal. A fundação foi no dia 16 de novembro de 1908. Quando ele baixou na mesa espírita foi no dia 15 de novembro de 1908. No dia 16 de novembro de 1908, ele já estava em um espaço aberto, atendendo as pessoas que ele falou que poderiam trabalhar lá como os espíritos que eram da nossa fonte brasileira. Então, os caboclos, os preto velhos, que lá ia ter espaço para qualquer espírito que quisesse se manifestar, coisa que no Kardec não podia, tá bom? Então, já em 16 de novembro, ele inicia a primeira sessão espiritual, tá? E aí, a primeira tenda que a gente tem, ele dá o nome, né? É a tenda Nossa Senhora da Piedade, que foi feita, a princípio, em Niterói, Rio de Janeiro, tá? A proposta na época da Umbanda e organizacional era a caridade com base espiritual, a comunicação com espíritos diversos, a simplicidade nos rituais, a inclusão espiritual e social. Então, assim, numa mesa kardecista só podia frequentar a classe média e alta, ali não, ali seria uma religião para o povo. E não é que não acontecia isso, né? Já acontecia isso. A gente tem lá o Calundu, a gente tem a Jurema, que é tudo mais ou menos nessa mesma época, né? Que se conversava. Mas não algo ainda que tinha sido escancarado para o mundo. Então, a partir dali, ele começa a escancarar uma nova religião e organizar essa religião, tá bom? O que acontece? O Zélio, a princípio, veio o caboclo e depois ele começou, a história é que veio o caboclo, ele deu atendimento, né? E em uma das sessões adiante, apareceu um espírito que não queria sentar na mesa.
esse espírito ele ficou de cócoras, né, num cantinho de uma parede, e aí perguntavam por que ele não queria se juntar à mesa. E ele falava: moço, eu não me ponho na mesa junto com os senhores, né, com os senhorzinhos. O meu lugar é aqui. E aí foi aonde se apresentou o pai Antônio, que era o preto velho do Zélio Fernandino de Moraes, né, que foi um dos pilares também da tenda Nossa Senhora da Piedade. E aí foi onde a gente teve a manifestação de um preto velho. E depois começou as ritualísticas. Esse preto velho, quando ele veio pedindo o cachimbo dele que tinha ficado no toco, no alto da derrubada. Então, quando ele morreu, ele não conseguiu pegar o cachimbo dele. Então, nas sessões seguintes, eles começaram a levar cachimbo para o preto velho. E foi quando na Umbanda começou a se organizar e começaram a usar cachimbo, café, que ele também pediu café, ele pediu cachimbo, né? Então foi pedindo as coisas e os elementos que a gente conhece hoje. A gente está falando de uma época, gente, que não tem internet. Os jornais demoram muito para um lugar e para o outro, né? As notícias não são rápidas de uma cidade para outra, né? Então a gente não tinha trem, não tinha acho que o trem já devia ter, mas não tinha uma mobilidade fácil de ir para um lugar para o outro. Então ali ele estava nascendo uma religião que não tinha muito acesso a outras, né? Então a gente não pode desvalidar o que foi Zélio Fernandino de Moraes. Era uma Umbanda branca? Era uma Umbanda branca. Era um kardecismo negro? Era um kardecismo negro. Porque, querendo ou não, ele trouxe muito do kardecismo para dentro dessa nova religião que seria Umbanda. E aí, ao vídeo que eu passei para você, que o rapaz ele fala: será que Zélio trouxe as questões raciais negras para dentro do kardecismo, ou ele embranqueceu a Umbanda? Porque numa mesa que não podia ter um preto velho, ele trouxe um preto velho. Ele continuou com o kardecismo, mas ele trouxe. Então, aonde que tá, né? Aonde que ele ali, ou ele embranqueceu a Umbanda, né? Aí tá a questão, assim, fica a dúvida pra gente, depois a gente pode bater esse papo, né? Pra gente tentar entender a questão dele. Pra mim é um marco importante, qualquer marco importante que alguém anuncia e traz, e ali abriram vários casos, né? Acho que não devemos desvalidar o que ele foi. Dali a gente tem a primeira casa, que é a tenda Nossa Senhora da Piedade, né? O Zélio Caboclo das Sete Encruzilhadas, eles trouxeram uma ruptura com o elitismo espiritual. Então, numa época que só quem cuidava da espiritualidade eram as pessoas que tinham, no kardecismo a gente fala, né? Porque já acontecia as macumbas na vida por aí. Mas ali no kardecismo ele quebra essa ruptura, né? Então ele traz o povo mesmo, ele traz as entidades que não são doutores para dentro de um kardecismo, né? Uma Umbanda organizada, mas ainda kardecista. Porque até hoje lá acontece de receber as entidades numa mesa, tá? Numa mesa branca, com os copos d'água, eles sentados e tudo mais. Continua ainda da mesma maneira, tá? Como no Kardec. Eles trouxeram a ruptura, legitimando entidades que representavam o povo brasileiro, indígenas, negros, escravizados, espíritos ligados ao cotidiano. Então, espíritos também que eram ligados ao cotidiano. Então, aí a gente daí vai se formando boiadeiros, baianos, marinheiros, né? Que é o povo aqui do Brasil mesmo. A Umbanda nasce como uma religião genuinamente brasileira que mistura espírito kardecista, culto africano, influência indígena, elementos do catolicismo popular, né? Então ele traz muito forte o catolicismo, tanto que as casas que saíram, né? As casas que, por exemplo, são filiais dele, né? Por assim dizer, também todas têm ligações com santos católicos. Então ele traz muito forte essa identidade sincrética, tá bom? Com os santos católicos. Também na época, eu acho que uma vez a gente conversou isso também, na época, para ter uma abertura e para descriminalizar, será que não foi necessário isso, né? Porque numa época que a gente termina ali a escravidão em 1888, em 1908, a gente começa uma nova religião no culto africano, né? Será que ela seria bem-vinda se fosse de outra maneira?
né? Talvez não seria tão bem-vinda ou bem vista, né? Como muitas outras religiões que a gente tem. Teve uma que não, a gente acho que foi o Calundu, né? Que ela não foi adiante, não teve tanta força e nem tanto poder, né? Então, talvez ali, neste momento, precisou desse sincretismo religioso, da força do kardecismo, para ela ser tão divulgada e tão fora do preconceito, né? Ali, tanto racial, quanto religioso, quanto social, porque também tinha o preconceito social. Legado. Zélia atuou por décadas difundindo a Umbanda, organizando tendas e orientando médiuns. Eu fiz a barca com o pai... do santuário, como que é o nome dele? Pai Ronaldo Linares. Eu fiz a barca do sacerdócio com o pai Ronaldo Linares e ele conta a história do Zélio lindamente, porque na verdade o pai Ronaldo Linares ele vem do candomblé, né, que ele, na verdade, ele também teve problemas espirituais ligados à saúde e ele vai procurar ajuda ali com o Joãozinho da Gamela, que na época ele era um pai de santo do candomblé muito famoso no Rio de Janeiro e muito ligado ao carnaval no Rio de Janeiro. Então ele fica ali morando com o Joãozinho da Gamela, aprende tudo sobre o candomblé, volta para cá também trazendo o candomblé para São Paulo, né? E aí ele descobre um movimento de pessoas, quando ele foi despachar os trabalhos dele, que estavam fazendo um trabalho diferente, né? E aí ele perguntou e o pessoal falou que era Umbanda. E aí ele conheceu através deles ali falar sobre o pai Zélio Fernandino de Moraes. Ele era radialista, jornalista, ficou curioso sobre o pai Zélio Fernandino de Moraes e foi procurar a história. Quando ele liga para o pai Zélio Fernandino de Moraes, o pai Zélio Fernandino de Moraes fala assim: estava esperando sua ligação, Ronaldo, e ele não tinha se apresentado. Então, como o Chico Xavier, ele tinha essas questões psíquicas também de entender quem estava ali procurando ele. Não sei se vocês já assistiram o filme do Divaldo e do Chico Xavier, que o Divaldo procura o Chico Xavier e o Chico Xavier já sabia antes do Divaldo se anunciar. A mesma coisa acontece ali com o pai Zélio e o Ronaldo Linares. Ele fala: é você que vai escrever a minha história, tanto que o pai Ronaldo Linares escreveu um livro sobre o Zélio Fernandino de Moraes e a Umbanda. É você que vai difundir a minha história, é você que vai contar a minha história. Eu moro, nessa época ele morava em Macacu, na cachoeira ali de Macacu, onde ele fazia os trabalhos, e o pai Zélio foi conhecer ele e toda a sua história e se tornou um filho de Umbanda do pai Zélio Fernandino de Moraes. Tá? Então esse todo é o contexto e a importância histórica. Então o pai Ronaldo Linares, que era do candomblé, foi conhecer a Umbanda ali na fonte com o pai Zélio Fernandino de Moraes, tá bom? Foi onde ele conheceu ali a primeira vez o orixá Malê. Então tem histórias muito lindas ali do pai Zélio e da força dele durante. Quando ele foi difundir as casas, a segunda casa depois da tenda Nossa Senhora da Piedade foi a casa São Jorge, né? A tenda São Jorge. A tenda São Jorge, ela foi formada na Cachoeira de Macacu. Então foi assim, eles foram fazer um trabalho e tinha várias pessoas lá que não eram médiums. E aí tinha um capitão da polícia ali, né? Capitão do exército, da polícia ali, de grande patente. E ele falou que recebeu o orixá Ogum-Malé, que não vem mais em terra, né? Mas ele recebeu esse orixá catou uma pedra, tacou na cabeça desse cara de patente alta, acho que do exército ou da polícia. Tacou, esse cara desmaiou dentro da cachoeira. Quando ele levanta com Ogum. E já levanta anunciando que a tenda a próxima seria São Jorge. Então as coisas aconteciam e eram provadas de forma inconsciente, né? Lembra que a gente já falou sobre a inconsciência na Umbanda, que na época precisava da inconsciência para a gente poder dar valor e verdade àquilo que estava acontecendo, né? E vários outros fenômenos aconteciam ali, principalmente quando esse orixá, que era o Malê, ele vinha em terra, então ele pegava os pássaros na mão, os pássaros vinham até ele, as coisas realmente ali aconteciam e se provavam, tá? Vamos lá. Com o crescimento da Umbanda, o Caboclo das Sete Encruzilhadas orientou a criação de outras tendas, formando uma base e expansão da religião. São tradicionalmente conhecidas como as 7 tendas de Umbanda. Então, da Nossa Senhora da Piedade, nasceu mais 7 tendas. A gente tem a tenda espírita Nossa Senhora da Guia, a tenda espírita Nossa Senhora da Conceição, a tenda espírita Santa Bárbara, a tenda espírita São Pedro, a gente tem uma tenda espírita Oxalá,
que eu acho que é a única que recebe o nome de orixá, a tenda espírita São Jorge e a tenda espírita São Jerônimo. Todas essas saindo da tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, todas elas sendo filhos do Zélio Fernandino de Moraes. Daí ele começa a espalhar e divulgar a prática da caridade na Umbanda, tá? Dessas religiões. Ele organiza a federação, até então não tinha uma federação, não tinha uma organização para arrumar e para legitimar essas tendas, tá bom? Então daí surge uma federação, uma organização, tá? E aí a gente começa a ser visto como religião, tá? Não como seita, não como algo um pouco mais organizado, tá? A base era a caridade que a gente tem até hoje, trabalhar com linhas diferentes espirituais, aquelas que não eram trabalhadas na linha kardecista, atender o povo sem distinção. Essas casas não eram filiais no sentido moderno, mas sim pontos de força espiritual, cada um com sua vibração e linha de atuação. Tá? A energia espiritual de cada uma dessas tendas, de Caboclo, Preto Velho e Exu, atuavam em cada uma. Gente, Exu, na linha de Zélio Fernandino de Moraes, não era tão divulgado e não é até hoje. Tá? Eles não se trabalham com Exu até hoje para atender, para o atendimento. Então, eles realmente são ali. Fica a dúvida se é um kardecismo negro ou se é uma umbanda branca, tá? Porque não se atende a linha de Exu e algumas linhas ali. Porém, ali na Zélio Fernandino de Moraes, na tenda Nossa Senhora da Piedade, eles também faziam a imolação. Eles criavam um porco, que aí vem muito do candomblé e das questões de culto africano. Eles criavam um porco, zelava do porco o ano inteiro, né? Dando carinho, amor ali pro porco. E na festa de Ogum, na festa de São Jorge, eles matavam e faziam a famosa feijoada que acontece até hoje, tá bom? Então ele ali já tinha as práticas também de culto africano e principalmente do candomblé, tá bom? Porque fala assim, a Umbanda não faz a imolação, não faz o corte, não faz o sacrifício, mas na época ali já de Zélio Fernandino de Moraes já se tinha, né, a imolação, tá? Então, mais que uma Umbanda kardecista, tinha também esse preparo. Lógico que era servido para comer. Melhor ainda, né, gente? Você cria um porco todo bonitinho, que comida boa que era, né, do que você comprar. Então aí a gente tem Zélio Fernandino de Moraes, né, que traz essa Umbanda mais branca, que o povo fala que Zélio embranqueceu a Umbanda, mas outras pessoas, como esse que eu mostrei, depois eu coloco para vocês, ele fala que Zélio trouxe os cultos africanos para dentro do kardecismo. E aí fica essa nossa dúvida, depois a gente bate esse papo. Aí depois, logo em seguida, a gente tem Tatá Tancredo. Já ouviram falar de Tatá Tancredo? Que ele vem trazendo a Umbanda de Omolocô, tá bom? A Umbanda Omolocô, que é uma Umbanda trançada, uma Umbanda totalmente vinda também do candomblé, tá? Então, Tata Tancredo da Silva é a figura histórica real e muito importante dentro da Umbanda, especialmente na vertente conhecida como Umbanda Omolocô. Quem foi Tata Tancredo da Silva? Nascido em 1904 no Rio de Janeiro, falecido em 1979. Tá? Sacerdote, dirigente espiritual e grande propagador da Umbanda, conhecido como Tata Tancredo dentro da tradição. O contexto histórico de Tata Tancredo é que ele atuou em um período que a Umbanda já existia, após Zélio, tá? Mas ainda estava em processo de organização e identidade. Tá? Então, cada um ali estava se organizando e criando a sua própria identidade, como é até hoje. Eu acho que a Umbanda, cada casa, ela tem a sua própria ritualística e a sua própria identidade. A gente pega ali o pressuposto da mesma situação, mas cada um cria a sua vertente, os seus trabalhos, né? É algo que sempre é aberto. Ele sofreu, em processo de organização de identidade, ainda sofrendo preconceito religioso, se dividindo em diferentes vertentes. Enquanto a Umbanda de Zélio tinha forte influência do espiritismo kardecista, Tancredo trouxe uma linha mais africanizada, ligada aos fundamentos do candomblé de Angola, tá? Com maior presença de ritualística, firmezas e fundamentos de raiz. Umbanda Omolocô. Tata Tancredo foi um dos principais nomes da Umbanda Omolocô e uma vertente que mistura elementos da Umbanda com o candomblé
candomblé, valoriza o culto aos orixás com mais fundamento e mais ritual. E aí aqui, ó, a gente começa a ver que da Umbanda Molocô sai uma Umbanda tradicional que a gente cultua aqui na casa, tá? A gente é muito mais parecido com a Umbanda Molocô do que com a Umbanda Gisele Fernandino de Moraes, que é uma Umbanda mais kardecista, tá? Então a Umbanda tradicional, ela pega muito da Umbanda Molocô, que é a Umbanda que se popularizou, tá? A gente fala que a Umbanda tradicional é a Umbanda popular, que vem disso daqui, tá? Ele trabalha com mistura elementos da Umbanda com o candomblé, valoriza o culto dos orixás com mais fundamento ritual, trabalha com assentamentos, elementos de força, terra, folhas, sangue ritual em algumas casas, tá? Hierarquia mais estruturada, então a gente tem uma hierarquia mais estruturada, defendia que a Umbanda não deveria perder suas raízes africanas, atuação e liderança. Tancredo fundou e liderou importantes movimentos como congregações e federações umbandistas, organização de terreiros, defesa pública da religião, foi uma figura essencial para dar estrutura à religião de Umbanda, tá? Fortalecer a identidade afro-brasileira dentro dela, combater a tentativa de embranquecimento da religião, produção e ensinamentos. Ele também contribuiu com escritos e ensinamentos sobre ritualística, defesa do uso correto dos fundamentos, valorização da ancestralidade. Diferença entre Zélio e Tancredo é que Zélio Fernandino de Moraes é uma Umbanda mais espiritualista, simples, com base kardecista. Tancredo da Silva Pinto é uma Umbanda mais ritualística africanizada, que é o Molocô. Ambos são fundamentais, mas representam linhas diferentes dentro da Umbanda. Importância espiritual. Tancredo representa a força da ancestralidade africana, a preservação dos fundamentos, a profundidade ritual dentro da Umbanda. Então a gente começa a ter as ritualísticas mais fortes ali dentro, né? Visto que ali na parte de Zélio Fernandino de Moraes fica muito a questão espiritual verbal e não uma ritualística, né? Uma questão mais kardecista mesmo, dos guias virem numa mesa, passar o que tem que passar, mas foi Tata Tancredo que trouxe realmente as questões que a gente conhece hoje, o amaci, os banhos de erva, o fundamento de pólvora, fundamento que traz ali do candomblé, tá? Olha, gente, eu coloquei aqui, se quiser posso montar com vocês uma apostila completa, não quis. Eu só quis pegar os pontos aqui pra gente... Porque assim, essa parte aqui não é uma parte, se a gente for pegar o contexto histórico, eu tenho um livro que fala do pai Zélio Fernandino de Moraes. Aqui eu só quis, tanto que foi pequenininha aqui, porque eu quero muito mais bater papo com vocês do que a gente se focar na apostila realmente. A gente só precisa entender a importância da Umbanda Molocô e as partes, e depois a gente vai bater o papo sobre a importância que a gente acha que tem isso daqui, tá? E aí a gente vai conversar. Porque assim, a história de Zélio é muito bonita, a história de Tata Tancredo ela não é tão divulgada e difundida dentro, não tem, por exemplo, marcos, não é tão difundida quanto Zélio Fernandino de Moraes, é até um pouco esquecida e apagada, né? Mas tem tanto valor quanto, porque a Umbanda que a gente conhece hoje como Umbanda tradicional e popular, ela vem disso. Bom, a casa de Tancredo Silva é porque eu não encontrava nem o nome dele. Se vocês conseguirem, depois procurem para mim, porque eu tentei procurar no Google, eu não consegui achar o nome da casa, para você ver como não foi difundida e como não foi propagada, com o devido valor como foi Zélio Fernandino de Moraes. E aí a gente começa a ver a diferença de classe, diferença social e racial, né? Ali da época, tá? A casa de Tancredo da Silva Pinto, Tata Tancredo, está diretamente ligada à consolidação da Umbanda Molocô e suas raízes são profundamente africanas, especialmente da tradição Banto-Angola. A casa de Tata Tancredo fundou e dirigiu no Rio de Janeiro uma casa conhecida como Tenda Espírita de Umbanda. Gente, é isso, ligado ao Molocô. Não teve um marco, não teve uma história tão grande quanto o Zélio. Embora o nome da casa não seja tão padronizada e difundida como a de Zélio, sua atuação ficou marcada principalmente através... Ele teve federações e trouxe bastante movimento negro, movimento Molocô, trazendo bastante questões africanizadas para dentro da religião e de suma importância para a criação da Umbanda do que ela é hoje.
Ele foi um dos principais nomes da Federação Umbandista, organizou os terreiros dentro da linha de Umolocô, porque não era organizada até então, seguia os padrões da tenda Nossa Senhora da Piedade, e aí a gente vem com uma nova inovação e uma nova hierarquia e um novo contexto histórico na Umbanda, tá? Achei. Achou? Templo de Umbanda acabou com pena branca. Olha que lindo. Então a gente tem lá. E é engraçado que eles não divulgam tanto quanto divulgam como a Tenda Nossa Senhora da Piedade. Tenda Nossa Senhora da Piedade tem até documentos históricos, né? A gente vai procurar um pouco mais a fundo, mas é isso. Para mim, Tatá Tancredo, ele teve suma importância para o que a gente é hoje, tá? Lógico que Zélio teve a importância ali dele, e Tatá Tancredo, para mim, eu acho que ele fechou com a cereja do bolo, sabe? Assim, que organizou muito melhor a nossa religião. Sua casa se expandiu mais como escola espiritual e tradição do que como único terreiro famoso. Ou seja, diferente de Zélio, como uma tenda central, Tancredo deixou uma linhagem de raízes espirituais com fundamentos da casa. Então ele trouxe a tradição banto-angola, uso do termo tata, que é pai ou sacerdote, culto com base na força da terra, ancestrais e natureza, linguagem e fundamentos vindos de povos africanos e banto, Omolocô, síntese afro-brasileira. A raiz da casa dele está no Omolocô, que une Umbanda, que são guias espirituais, caboclos, pretos velhos e Exus. Foi aí que a gente também começou a trabalhar mais com a linha de Exus, tá bom? Porque lá no Zélio Fernandino de Moraes não se trabalhava, e eu acho que até hoje, não sei se a Zilmeia, que é a filha dele, mudou isso, mas não se trabalhava com a linha de Exu para atendimento, tá? Eles tinham Exu como um espírito de baixa elevação, tá? Só servia ali para cuidar e zelar da casa, né, de proteção. Um espírito de proteção do que um espírito aconselhador, um espírito, né, orientador. Candomblé, culto aos orixás com mais fundamento, e aí é o que a gente faz hoje dentro da Umbanda, a gente fundamenta muito mais os orixás. Magia dos elementos, folha, pemba, ponto riscado e firmezas, apesar que o ponto riscado também já vem lá desde a época de Zélio Fernandino de Moraes, que tem o primeiro ponto que foi riscado ali na tenda, tá? Culto aos orixás com fundamento, diferente de algumas linhas de umbandas mais simples, na raiz de Tatá Tancredo tem assentamento de orixás, rituais estruturados, hierarquia iniciática, ancestralidade e magia. A casa trabalhava muito forte com ancestralidade africana, força espiritual da terra, calunga, encruzilhada e mata, magia ritual, firmezas, obrigações, cruzamentos de força. Diferença da raiz dele para outras umbandas é que a raiz de Tatá Tancredo não nega magia, não suaviza Exu, não se limita ao espiritismo. Ela é mais ritualística, mais ancestral, mais ligada à África, legado da casa e linhagem. O maior legado não foi um endereço físico, mas sim uma corrente espiritual viva. Os terreiros que seguem o Omolocô até hoje. Então, é bem difundido. A preservação de identidade afro dentro da Umbanda. A casa de Tatá Tancredo é melhor entendida como uma raiz espiritual afro-brasileira estruturada no Omolocô, com base em banto, culto aos orixás e prática de ritual profundo. Eita! Se quiser, eu posso te mostrar. Não quis que eu mostrasse, eu só queria isso mesmo. Toma. Eu só queria mostrar isso pra gente entender. Agora pode desligar, Pablo, que agora a gente vai entrar em partes polêmicas. É que